Primeiro amistoso da seleção em 2026, ano de Copa, foi uma derrota para a França. Mas o que isso significa? O que impacta para a seleção brasileira a derrota para a França e quais são os próximos passos? Vamos que hoje a gente vai destrinchar essa derrota do Brasil, trazendo o apontamento do que deve mudar para a Copa. Brasil e França foi um dos jogos mais antecipados na memória recente para o torcedor brasileiro. Talvez nenhum amistoso recente teve tanta magnitude quanto esse jogo que aconteceu agora em março. Por se tratar de uma grande escola, a escola francesa, que chegou nas duas últimas finais conquistando um título, o Brasil tinha muita expectativa em tentar entender qual o nosso nível. É um jogo com uma armadilha muito grande. Ao ter esse embate com a França, muitas coisas estavam em jogo, principalmente modelar qual o nosso nível de expectativa. Com a vitória, chega aquele clima de oba-oba, estamos entre as melhores seleções e somos favoritos para a Copa. Com a derrota, já pinta um clima de desconfiança ao extremo. Não estamos no nível e precisamos de muitas mudanças. Primeiro ponto que eu queria trazer é numa perspectiva que eu tive, mas que talvez seja só impressão. Assistindo o jogo, eu tive a impressão que o campo era mais reduzido. As linhas laterais pareciam mais próximas do que em outros campos. Isso aí a gente viu acontecer na Copa América, que aconteceu nos Estados Unidos, mas sendo sincero, não sei se foi só uma impressão ou se realmente estava mais curto. Mas isso daí trouxe até um ponto para minha análise. Quando eu olhei para o campo, parecia que qualquer linha você conseguia parar completamente o adversário. Era muito difícil quebrar essas linhas de quatro que tanto o Brasil quanto a equipe da França faziam quando elas estavam bem equilibradas. Tanto o espaço do lateral para a linha lateral, quanto também o espaço entre dois jogadores pareciam mais próximos do que um campo normal. Pode ser algum truque de câmera, mas me deu muita essa impressão. Quando a gente traz isso para a ideia de jogo, eu gostei de como o Ancelotti enxergou o primeiro tempo. O Brasil não precisa ter bola todo o tempo. Vão existir situações que claramente a gente pode esperar um pouco mais e confiar na velocidade dos nossos jogadores. Afinal, a gente tem jogadores muito rápidos. Se a gente traz Vini Júnior, Rafinha e Martinelli, são jogadores que na Europa são conhecidos pela velocidade e transição e conseguem jogar assim nos clubes. Só que aí que está o grande ponto. Quando a gente olha para o Brasil, a maioria das chances de transição que tivemos não pareceu bem feito. Quando a gente teve a bola, parecia que as decisões sempre estavam um segundo atrás ou que a equipe da França conseguia recompor muito rápido. Se a gente for jogar em transição nesses jogos, é muito importante decidir rápido. Mesmo que seja uma decisão errada, decidir jogando para frente, tentando chegar o mais rápido possível ao gol adversário e pelo menos incomodando com a finalização. Não foram poucas as situações que, por meio dessas transições, a gente acabava perdendo ali na entrada do último terço, meio que no meio campo, a bola, e um contra-ataque que parecia promissor acabava desperdiçando e virando só um ataque. Uma bola que ia para um lado, para o outro e que a França conseguia recompor e equilibrar bem as linhas. E como eu falei, um bloco bem postado estava muito difícil de superar. Isso foi uma dificuldade que o Brasil teve, pelo menos na primeira parte toda. Para mim, o que fez a diferença foi isso. Se o Brasil tivesse decidido um pouco mais rápido e melhor as chances que teve em velocidade, o resultado poderia ter sido diferente logo na primeira etapa. Quando o Luiz Henrique entra no segundo tempo, ele tem uma dinâmica diferente. Já na saída de bola dá para ver que o time do Brasil parecia ter mais vontade. A toda posse, pelo menos nos primeiros 20 minutos, parecia ser direcionada para o lado direito, para o Luiz Henrique decidir. E aí que a gente vê jogadas muito importantes, eu quero destacar duas. A primeira é a jogada da expulsão do Upamecano. O Upamecano ele é um jogador muito confiante e nisso o Brasil foi muito bem. Talvez muitos aqui não saibam, mas eu também trabalho como analista de desempenho e eu trabalho com o Luiz Henrique. Nas nossas conversas, a gente teve alguns pontos que se provaram muito úteis para esse jogo. O primeiro ponto era que a França, em determinadas situações, ela ia para uma marcação individual e deixava principalmente o lado esquerdo da defesa muito exposto. Principalmente porque o Pamecano saía para confrontar algum adversário. E nesse momento, a volta era perigosa. Se principalmente o passe diagonal encaixasse, podia ser uma situação boa. No momento que o Luiz desce para construir, outro jogador ocupa o espaço e a partir disso o Upamecano faz a falta que vai gerar o cartão vermelho dele. E além desse ponto, existe outra jogada que foi o lance da assistência dele. A gente observou que dentro da bola parada existia um problema muito grave de marcar a primeira trave e, sobretudo, o rebote. Mesmo contra seleções menores, a França sofreu muito nas eliminatórias com esse tipo de situação. Uma bola que a defesa não conseguia antecipar o ataque e a segunda bola sobrava para alguém finalizar. E esse tipo de acompanhamento é muito importante para os jogadores. Se você é jogador, pai de atleta, empresário ou até analista que acompanha o jogo, eu recomendo vocês se inscreverem na Decide Bem, a minha plataforma de estudo tático, uma plataforma totalmente voltada
para o desenvolvimento do conhecimento de jogo e com detalhes que mudam a perspectiva de todos os jogadores que estão lá. Dentro dessa plataforma, a gente já ajudou centenas de atletas nos últimos anos e você pode elevar seu nível estando lá. Decide bem? Então vem. Mas voltando aqui, a gente também precisa citar outros jogadores que foram muito bem. Existia um teste muito grande na zaga. Léo Pereira e Bremer fizeram a primeira atuação desde que o Ancelotti esteve no comando. Cara, te falar que o Bremer foi muito bem. Principalmente no primeiro tempo, ele estava antecipando muitos ataques ali que aconteciam pela esquerda na França e conseguiu também construir muito bem com bola. Um jogador que talvez nesse momento de incerteza da posição de zagueiros pode ter carimbado o passaporte. Apesar da falha no momento do gol da França, eu gostei muito também da partida do Casemiro. Fez bons lançamentos, esteve em algumas coberturas e lidou bem com algumas abordagens. É fato que em jogos grandes o Casemiro normalmente vai bem. A última Copa ele saiu com um saldo muito positivo junto com o Thiago Silva. No segundo tempo a gente viu também a entrada do Danilo, um jogador muito interessante que eu acho que também deu uma cadência que o Andrei não conseguiu dar no resto da partida. Quando a gente fala do Danilo, é um atleta muito dinâmico, de aproximação, de tabela, que faz uma diferença muito grande ali no meio campo. Vale notar que é o primeiro jogo dele com o Ancelotti e ele teve um resultado muito positivo na performance individual. Tô aqui rapidinho no meio do vídeo só para convidar você a curtir e se inscrever. Esse tipo de conteúdo dá um pouco de trabalho e a gente está começando aqui no YouTube com uma proposta muito diferente do que a gente vê outras pessoas fazendo. Então, dá essa moral, curte, se inscreve e vamos pro vídeo. E aqui o que eu trago de mais importante nessa análise é se a gente conseguisse traduzir aquelas chances que a gente teve no início do jogo, com as transições em ataques bem criados e principalmente finalizações mais próximas do gol, a gente podia ter tido um resultado diferente. E é muito importante a gente puxar a responsabilidade no momento correto. E aí, quando a gente pega em questão de minuto, por mais que o Vini Júnior e o Rafinha são dois atletas que hoje acho que estão no mesmo nível, o Vini Júnior ele tem muito mais minutos que o Rafinha. E dentro dessa perspectiva, a gente vê que enquanto o Rafinha sai em muitos jogos, o Vini Júnior fica. E olhando para isso, o desempenho dele é muito abaixo. Não é segredo para ninguém o que ele faz no Real Madrid, é algo espetacular. Ninguém discute a qualidade do Vini Júnior. Mas quando a gente traz para a seleção, a gente vê que ainda falta algo. Eu quis até trazer alguns números para ilustrar um pouco mais a diferença existente. Se a gente for puxar um recorte na seleção dele desde 2023 até 2025, ainda excluindo esse jogo de hoje, tá? A gente vê que ele tem 1.729 minutos para 5 gols. Isso dá cerca de um gol a cada 345 minutos. São quase 4 jogos para marcar um gol pela seleção. E quando a gente puxa o Vini nas últimas 3 temporadas pelo Real Madrid, a gente tem um dado completamente diferente. O Vini Júnior tem 11.135 minutos e 63 gols. Isso dá uma média de um gol a cada 177 minutos. Ou seja, um gol a cada uma partida, quase 2. A verdade é que o rendimento ele cai pela metade. E quando a gente vê jogos como hoje, não existe nem aquela desculpa de que o time não joga para ele. O Vini Júnior recebeu muitas bolas no primeiro tempo em profundidade, situações que ele poderia criar, situação até que ele poderia tocar para o Cunha, que estava numa posição melhor, e não fez isso. Quando a gente olha também para outras situações dele, a gente vê que ele também teve bolas na ponta para conseguir tabelas, para conseguir dribles, e não conseguiu fazer isso também na partida. Outro ponto que corrobora muito com o que eu estou falando é a qualidade das nossas finalizações. Olhando para o primeiro tempo, a gente viu que o Brasil teve 6 finalizações. 2 dentro da área e 4 fora da área. No segundo tempo, a gente já viu um cenário completamente diferente. Foram 9 chutes de dentro da área e 2 chutes de fora da área. O Brasil careceu hoje de mais criação e mais jogadas desequilibrantes. Agora, na parte defensiva também existia um problema muito grande. Eu acredito até que o Brasil foi bem quando quis marcar no 4-4-2 numa altura mais baixa. A gente teve até alguns problemas, mas nada muito agressivo. Apesar de algumas bolas ali que chegaram na área ou alguns duelos individuais perdidos no lado, parecia tudo meio que controlado. O grande problema foi nas transições. A gente acabou perdendo a bola em algumas regiões do campo que contra um time como a França é fatal. Se a gente for olhar, o Dembélé, o Mbappé, o Olise, são caras que definem muito bem velocidade. Mesmo na seleção, eles conseguem fazer isso muito bem. O que para mim é o grande diferencial hoje da equipe da França para a equipe do Brasil. Todos eles pareciam de uma forma muito natural dentro da partida. O Olise fez seu jogo de número 14 pela seleção e com a naturalidade que parecia que ele já tinha jogado 3 Copas do Mundo e que aquilo ali era só uma brincadeira de criança. O segundo gol ele é muito sintomático. A gente viu 1 minuto e 45 de trocas de passe entre o time da França, com um jogador a menos e que terminou num gol muito bonito. Uma jogada que começa de um lado, vai para o
outro, a gente viu várias trocas de posição e que deixa a zaga do Brasil exposta mesmo com um jogador a mais. Mas enfim, o que você achou do jogo? Me conta aqui que eu vou estar lendo todos os comentários e quero saber a sua opinião sobre o que foi o jogo. Não se esqueça de curtir e se inscrever, a gente está começando agora esse canal, então seu apoio é muito importante. Muitas vezes o YouTube passa o primeiro vídeo, mas depois ele deixa de recomendar. Então, se você sinaliza com like, com inscrição e comentário, o YouTube já está mais ciente do tipo de conteúdo que você quer. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.